Que a paz do Senhor Jesus esteja contigo, meu querido e minha querida irmã. Uma alegria muito grande ter você aqui conosco nesta noite. Essa noite é uma noite especial, porque nesse dia 24 de janeiro, há 89 anos, mesmo sem ser intencional, nascia a Igreja Adventista da Promessa. E eu queria dar as boas-vindas a você nesse momento de reflexão que nós estamos tendo, chamado check-up, todos os domingos à noite, durante o mês de fevereiro, e eu gostaria desde já desafiar você a se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, a compartilhar o link deste culto com seus amigos, com seus parentes, chama o pessoal que está na casa aí para juntos nós celebrarmos, festejarmos e exaltarmos o nome do Senhor nosso Deus. Eu quero, antes de ler a palavra de Deus, ler um trecho do livro Marcos que pontilham o caminho, que nos faz o seguinte relato. A Igreja Adventista da Promessa nasceu em 24 de janeiro de 1932, na pequena cidade de Paulista, Pernambuco. Foi ali que o nosso pioneiro, pastor João Augusto da Silveira, recebeu o batismo no Espírito Santo, o que mudou definitivamente a sua vida. Após a refeição vespertina, ele toma de sua Bíblia e passa a recapitular as passagens referentes à promessa do derramamento do Espírito no livro de Atos dos Apóstolos. Palavras do pastor João Augusto: como em ocasiões anteriores, senti também minha alma feliz. Perguntei a Deus, dentro de mim mesmo, por que experiência tão gloriosa que a Igreja de Jesus Cristo nos primeiros dias recebeu, cuja promessa não tem limite de tempo, lugar e pessoas, não era recebida agora pela Igreja Cristã odierna. Não obstante ser dito que a bênção de Abraão seria extensiva aos gentios por Jesus Cristo, e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito, nesse momento, algo de sobrenatural me impulsionou a entrar no meu aposento. O que fiz? E ali, ajoelhado, perto de minha cama, com as mãos e os olhos erguidos aos céus, pedi a Deus, como quem conversava com a maior confiança de um filho ao seu pai, que reciprocamente se estimam, que alegrasse minha alma e não me deixasse ser surpreendido pela morte em circunstâncias espirituais tão incertas. Ah, como a história se repete. Não pedi para ser batizado com o Espírito Santo, mas aquele que prometeu o Consolador aos seus discípulos e o deu lá no cenáculo e posteriormente à sua igreja, respondeu a minha oração. Em línguas estranhas e glorificações ao Pai e ao Cordeiro exaltado, o Espírito Santo completou em meu ser a obra excelsa da Trindade. Assim nascia a primeira igreja pentecostal genuinamente brasileira. E eu gostaria de ler com você um dos textos que o pastor João Augusto da Silveira, naquela tarde, leu. E diz assim a palavra de Deus, Atos capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4, que diz: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Querido e querida irmã, gostaria de convidar você a fechar os seus olhos nesta hora.
Eu creio que apesar de estarmos no momento de encontro online, o Espírito Santo de Deus pode visitar você, pode visitar a tua família, pode visitar a tua casa, encher o ambiente da sala, do quarto, da onde você está nos acompanhando. Então feche os teus olhos neste momento. Eu quero orar para iniciarmos este nosso culto a Deus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor, por causa deste momento terrível, os nossos cultos aos domingos estão sendo online, e ó Deus amado, nós estamos aqui conectados, Senhor, pela internet, mas eu creio, ó Deus amado, que nesta data importantíssima para a família promessista, o Senhor é poderoso para visitar cada lar, cada pessoa que nos acompanha nesta hora. Ó Espírito Santo de Deus, enche este lugar, enche cada coração, enche cada vida com a tua presença, e se parecer bem aos teus olhos, abra as comportas dos céus, e que este irmão, esta minha irmã seja batizado no Espírito Santo, este meu irmão e esta minha irmã, que faz tempo que não sente a tua presença, visita, Senhor, de maneira extraordinária nesta hora. Senhor, nós nos colocamos diante de ti, e queremos te adorar, e queremos te servir, e queremos ouvir a tua palavra sendo ministrada em nossos corações nesta noite. Por isso, ó Deus amado, fala conosco agora, ministra o teu evangelho em nossos corações. Ó Espírito Santo de Deus, tenha liberdade em cada lar, toque os corações, transforme cada vida em o nome do Senhor Jesus. Muito bem, querido, querida irmã, nós queremos neste momento adorar o Senhor. E antes de iniciarmos a nossa adoração ao Senhor, nessa data tão importante, aqui à minha direita vai aparecer um QR Code, e você poderá dar a sua contribuição financeira, com as suas ofertas, com o seu dízimo. Ao final deste culto estaremos orando e ministrando a bênção de Deus na sua vida. Então adore o Senhor neste momento, não apenas assista a este momento de adoração, mas participe, adore ao Senhor, deixe o Espírito Santo tocar a sua vida nesta hora. Vamos adorar o Senhor. Por amor vieste aqui pra morrer na cruz por mim, por minha culpa se entregar, mas com poder ressuscitar. És fiel em meu viver, em meio à paz ou ao sofrer. Teu amor me libertou, viva estás em mim, Senhor. És mais forte que o pecado, que a morte. Está escrito, Cristo é vivo, tu, Jesus, és o Senhor. Sem princípio e sem fim, esperança eterna em mim, pra trazer ao mundo a luz. Pagaste o preço lá na cruz. És mais forte que o pecado, que a morte. Está escrito, Cristo é vivo, tu, Jesus, és o Senhor.
Deus, é exaltado, é exaltado, é exaltado. Teu nome, ó Deus, é exaltado, é exaltado, é exaltado. Teu nome, ó Deus, é exaltado, é exaltado, é exaltado. És mais forte que o pecado, que a morte. Está escrito: Cristo é vivo, tu, Jesus, és o Senhor. És mais forte que o pecado, que a morte. Está escrito: Cristo é vivo, tu, Jesus, és o Senhor. És o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, és o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, oh, 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 Rei do meu coração, és o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, és o fogo em minhas veias, o eco em meus dias, és minha canção. Rei do meu coração, és o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, és o fogo em minhas veias, o eco em meus dias, és minha canção. Tu és bom, bom, oh, 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 tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Tu és bom, bom, oh,
Como é bom poder louvar ao Senhor, exaltar o nome de Deus, cantar canções ao Senhor. Quero mais uma vez parabenizar você, promessista, por mais um ano de vida dessa igreja querida que tanto amamos. Então, ore a Deus, agradeça pela tua igreja, ore pelos líderes da convenção geral, das convenções regionais. Aproveite esse dia para fazer isso em nome do Senhor Jesus. Nós estamos todos os domingos deste mês de janeiro com o tema check-up, reavaliar, para a gente poder crescer, reavaliar, para a gente continuar avançando, continuar contribuindo com o reino de Deus. Queremos reavaliar o que aconteceu no ano de 2020, para que a gente não venha cometer os mesmos erros em 2021, aproveitar esse momento para a gente mudar, transformar, para que aquilo que o Senhor deseja para a minha vida, para a tua vida, para a igreja dele, se torne uma realidade. Hoje é aniversário da Igreja Adventista da Promessa. E continuando com o nosso check-up, hoje o nosso tema é reavaliando mudanças. Porque isso tem a ver com o aniversário da igreja. Porque a igreja nasce em 1932. Qual era o cenário do início da década de 30? O ano em que a IAP nasceu, o mundo enfrentava uma grande crise por causa da quebra da Bolsa de Nova York. Isso aconteceu em 24 de outubro de 1929. A quebra da Bolsa de Nova York abalou os mercados financeiros de todo o mundo. Os ecos dessa crise também chegaram ao Brasil naquela época e mudou por completo a economia e a política do nosso país. Foi em meio a esse cenário de dúvidas e de incertezas quanto ao futuro que o pastor João Augusto, confiando nas promessas bíblicas, foi batizado. Quando nós observamos o cenário, nós percebemos que muitas das mudanças que ocorreram no ano de 2020, gostando ou não a gente, vieram para ficar. O cenário atual é um cenário em que muitas crises estão instaladas nas mais variadas esferas da nossa sociedade. E esse sentimento de insegurança, a falta de expectativa em relação ao futuro toma conta de muitas pessoas. Mas deixa eu dizer um negócio para você. Para quem serve a Cristo, o cenário de uma crise é uma oportunidade para nos colocarmos onde Deus deseja que estejamos. E é diante disso que eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, por gentileza, capítulo 1 do livro de Josué. Nós iremos ler alguns versos, que diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito.
Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Queridos, o livro de Josué nos conta uma história de recomeço. E no recomeço é preciso encarar com seriedade as mudanças, pois elas irão acontecer. E precisamos estar preparados para aproveitar o que o Senhor tem reservado para nós como igreja. O cenário deste texto é a morte de Moisés, o grande líder. A gente já ministrou aqui na família Alvorada sobre esse tema, mas hoje quero olhar para ele com uma ótica diferente, porque o grande líder, o homem que orava e Deus respondia, o homem pelo qual Deus abriu o mar vermelho, o líder que conduziu o povo diante de vários e extraordinários milagres, o homem que orava e alimento vinha do céu, nuvem de proteção durante o dia e uma coluna de fogo para aquecer a noite, o homem que quando liderava tocava a rocha e saía água em meio ao deserto, que sobe ao monte e recebe os mandamentos de Deus, o líder cujo rosto brilhava pela glória de Deus. A morte de Moisés era o assunto mais debatido naquela época. Estava em todos os jornais. Os crentes daquele período tinham colocado nas suas fanpages a imagem do luto. A tristeza pairava sobre o ar, aonde o povo de Israel estava. Em meio a esse caos, diante das incertezas e da insegurança do futuro, o Senhor vem e começa a conversar com Josué. É interessante, pois às vezes em momentos como esse, nós temos o costume de nos prendermos à dor, de nos prendermos a angústias e nos entregarmos à tristeza, e muitas vezes nós não conseguimos, diante do caos, discernir a voz de Deus falando ao nosso coração. O texto nos indica que Josué estava abatido, ele estava prostrado, e a primeira coisa que Deus faz é tocar na causa do desânimo. Moisés, meu servo, está morto. Compreenda bem, querido, a dor, o sofrimento e o medo eram reais. Deus não estava desprezando a dor e o luto de Josué, assim como Ele não despreza a minha e a tua dor, o seu sofrimento, os nossos temores. Mas após Ele tocar na causa da dor de Josué e na causa da dor de todo o povo de Israel, Deus ordena a Josué: levanta-te. O pedido revela que havia da parte de Deus uma expectativa em relação a um novo cenário. Por isso, assim como o Todo-Poderoso disse a Josué, Ele continua dizendo para mim e para você hoje: levanta, levanta da tua dor, levanta da tua tristeza, levanta das tuas frustrações, levanta dos teus temores. Nós podemos ficar prostrados, lamentando as perdas, murmurando daquilo que não deu certo, ou você pode ouvir a voz de Deus te chamando a erguer a cabeça, a se levantar, porque deixa eu dizer um negócio para você: essa crise vai passar, e
quando ela terminar, qual será a história que você terá para contar? Qual será o legado que você deixará para a sua família? Qual será a história que será contada ao seu respeito na tua igreja? Josué ouviu a voz de Deus. O pastor João Augusto ouviu a voz de Deus. E você? Vai ficar prostrado, lamentando? Eu quero apresentar, com base no nascimento da IAP, e principalmente com base na narrativa bíblica do chamado de Josué, 3 conselhos acerca de como devemos encarar as mudanças. Primeiro conselho: recomeços são necessários. Vou repetir: recomeços são necessários. Nós precisamos compreender que mesmo líderes como Moisés chegam ao final da sua história. Líderes morrem, mas a obra do reino de Deus continua. Parece forte, mas eu vou repetir. Líderes morrem, mas a obra do reino de Deus continua. Chega um momento em todo o ministério em que Deus determina um novo começo, uma nova geração, uma nova liderança. E às vezes, nós tentamos inutilmente conservar o passado. Fugimos da mudança, fugimos daquilo que o futuro nos reserva. Por vezes desejamos que as coisas continuem como sempre foram. E o problema é que muitas vezes a base para isso são apenas os nossos gostos e desejos pessoais. Muitos chegam a afirmar que a igreja vai morrer, que a igreja vai acabar, que a igreja não é mais a mesma. Deixa eu dizer um negócio importante: quando nós estamos falando de igreja, nós não estamos falando de algo pessoal. Então entenda, querido e querida irmã, quando estamos falando sobre igreja, isso não diz respeito a você, isso não diz respeito à sua família, isso diz respeito ao reino daquele que se fez homem, experimentou as nossas dores, morreu pelos seus e pelos meus pecados, e depois de 3 dias ressuscitou e vive para todo sempre. Às vezes nós tratamos a igreja como se ela dissesse respeito apenas a mim pessoalmente, mas igreja é coletividade. Essa crise que está por aí está a todo vapor. Provavelmente até a volta de Cristo enfrentaremos outras crises. Mas toda crise é uma oportunidade que Deus nos dá para reavaliarmos o que estamos fazendo e encararmos o desafio de recomeçar. Para o recomeço, é necessário manter os princípios. Princípios são inegociáveis. E mudar aquilo que precisa ser mudado. Para aqueles que têm medo da igreja acabar, o escritor Oswald Sanders, ele diz o seguinte: um trabalho que se originou em Deus e foi conduzido por princípios espirituais sobreviverá ao choque da mudança de liderança. Na verdade, provavelmente crescerá melhor como resultado da mudança. Recomeçar foi necessário ao pastor João Augusto. Recomeçar foi necessário a Josué. Mas perceba que quando Deus apresenta a missão a Josué,
ele lhe faz algumas promessas. E entre essas promessas, uma é que com certeza se aplica a nós, é que o Senhor não nos deixará sozinhos. Ele não nos abandonará. O Senhor nos acompanhará na nossa jornada e na nossa caminhada. Ele estará ao nosso lado, ainda que os piores momentos, ainda que nos momentos cinzentos, ainda que nos momentos onde não enxergamos além daquilo que deveríamos enxergar, ainda que diante dos piores cenários, a gente não consiga enxergar a presença dEle, a palavra de Deus garante, Ele estará conosco, Ele estará ao nosso lado. Quase no final de sua história, décadas depois, Josué vai escrever lá no capítulo 23, e ele diz o seguinte: agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhe fez, deixou de se cumprir. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Josué, quando está próximo ao fim da sua carreira ministerial, da sua liderança, ele escreve dizendo: Deus não deixou de cumprir suas promessas, todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Os recomeços são necessários. Nós não gostamos de recomeçar, mas eles serão importantes na nossa trajetória e na nossa jornada. O segundo conselho: no recomeço, faça a sua parte. Para encararmos o novo cenário, Deus orienta Josué, e dentre as orientações divinas, 3 dessas orientações diz respeito à atitude que depende de mim, que depende de você. Esforça-te, tem bom ânimo. Algumas traduções diz: seja corajoso, não tenha medo. Querido, entenda bem, a soberania e as promessas de Deus não substituem a responsabilidade humana. Preste atenção, vou repetir para você agora. A soberania e as promessas de Deus não substituem a responsabilidade humana. Por isso, até que as promessas se cumpram, faça a sua parte. Quer ouvir Deus? Abra sua Bíblia diariamente e medite nela. Quer ser um músico melhor para servir a tua igreja local? Então comece a estudar, dedique-se. Ah, pastor, eu quero ter um cargo melhor na empresa em que eu estou. Prepare-se, qualifique-se. Ah, eu quero que a minha igreja cresça, eu quero que a família Alvorada cresça. Então deixa eu dizer para você: ame pessoas, ame a sua igreja e pregue o evangelho. Quero que a minha igreja cresça, ame pessoas, ame a sua igreja, pregue o evangelho. Tem pessoas que querem que a mudança aconteça, mas elas não se comprometem, elas não se envolvem, elas não contribuem com nada para que a mudança aconteça. E normalmente quando algo começa a acontecer, essas pessoas começam a questionar: será que vai dar certo? Será que é de Deus? Eu gostava mais do outro jeito. Eu gostava da época das cortinas. Eu gostava da época da formação dos púlpitos. Eu gostava da época do improviso. Ei,
O Espírito Santo habita em você. E você não foi chamado para ser apenas um consumidor da fé. Ele habita em você. E Ele pode te batizar nesta noite. Ele pode te renovar nesta noite. Para que você tenha coragem de sair da sua zona de conforto e servir a Ele. E servir a igreja dEle. Então, meu irmão, faça a sua parte para que o recomeço aconteça. Tem muita gente querendo a expectativa de um 2021 diferente. Tem muita gente querendo que a família seja diferente em 2021. Outros querem que a igreja seja diferente no ano de 2021. Mas se você continuar cometendo os mesmos erros, ou continuar fazendo as mesmas coisas, o resultado continuará sendo o mesmo. Por isso, no recomeço, nós precisamos fazer a nossa parte. Nós temos responsabilidade nesse processo. Então dedique-se, esforça-te, tem bom ânimo, não desanime, não tenha medo, é o que a palavra de Deus pede para mim e para você. Saia da zona de conforto. Sirva a Deus, sirva a tua igreja, sirva a família Alvorada. Pastor, mas eu estou fraco e desanimado. O Espírito Santo pode te visitar nesta noite. Pastor, eu estou sem força. O Espírito Santo pode renovar você nesta noite. Ah, pastor, não sei como vai ser. Não importa como vai ser. Deus quer agir através da minha vida e da tua vida. E quando a gente se coloca à disposição dEle, as coisas vão acontecer no seu devido tempo, porque a obra é dEle, a igreja é dEle. Terceiro conselho: ao recomeçar, não abra mão da palavra de Deus, não abra mão da Bíblia. É impressionante como tem muitos cristãos que, quando precisam recomeçar, fazem isso longe de Deus, fazem isso longe da palavra de Deus. Deus diz a Josué que era o tempo da mudança, mas isso não deveria acontecer longe dos princípios estabelecidos nas Escrituras Sagradas. É impressionante como tem alguns que estão dentro da igreja e brigam pela manutenção dos métodos que deveriam mudar de acordo com a cultura na qual estamos vivendo o reino de Deus. Mas eles brigam pela manutenção do método e infelizmente abrem mão e transgridem princípios eternos. O comentarista bíblico Wesber, ele afirma que a força e a coragem de Josué foram resultados de meditar na palavra de Deus, de crer nas suas promessas e cumprir os seus preceitos. A motivação, a força, o ânimo de Josué foi resultado da meditação dele na palavra de Deus, foi resultado da fé dele nas promessas de Deus e no cumprimento das Sagradas Escrituras. Portanto, querido, é necessário que você se dedique à leitura e meditação da palavra, a fim de que ela se torne parte do seu interior. Vou repetir para você: é necessário que você dedique-se à leitura e meditação da palavra de Deus, para que ela se torne parte do seu interior. Como instituição, estamos comemorando 89 anos.
E estamos diante de um cenário em que somos desafiados a encarar as mudanças. Por isso, que possamos ouvir e compreender a voz de Deus em meio ao caos. Que possamos nos levantar a fim de atender ao propósito de Deus para esse tempo. Que ao recomeçar, façamos a nossa parte, confiando plenamente nas promessas divinas e obedecendo a sua palavra. Eu gostaria de convidar você a se colocar em pé aonde você está. Feche os seus olhos. Deixe o Espírito Santo de Deus ministrar em seu coração. Talvez você está nos acompanhando nesta noite, e o Espírito Santo tem falado ao seu coração algumas mudanças que precisam acontecer no âmbito da tua família, algumas mudanças que precisam acontecer no âmbito da tua vida profissional, algumas mudanças que o Senhor deseja realizar na igreja, na família Alvorada. Vamos orar por isso. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós estamos reavaliando, Senhor, tudo que estamos enfrentando, para tentarmos estarmos ainda mais perto da Tua vontade. Por isso, ó Deus, eu peço a Ti, Senhor, toque neste coração, fale, Senhor, a esta vida, visita essa pessoa agora, Senhor, e toca no coração dela de maneira poderosa, meu Deus. Senhor, nos ajude em meio ao caos, em meio à crise, nos ajude em meio a tudo isso que está acontecendo, nos ajude a ouvir e compreender a Tua voz. Senhor, nos ajude a levantar, para que possamos, através da Tua força, através da Tua unção, através da Tua presença, que nós possamos atender ao Teu propósito para esse tempo, que possamos viver aquilo que o Senhor sonhou para as nossas vidas, para este tempo, meu Deus. Senhor, que ao recomeçar, nós possamos fazer a nossa parte, confiando plenamente nas Tuas promessas, confiando em Ti, Senhor, porque as Tuas promessas, como diz Josué, as Tuas promessas irão se cumprir, as Tuas promessas não falham. Senhor, nos ajude a obedecer a Tua palavra. Queremos viver, Senhor, a Tua palavra de maneira santa, de maneira eficaz para esse tempo. Por isso, Senhor, nos ajuda como igreja. Eu ainda oro a Ti, Senhor, como ministro do Teu Evangelho. Eu oro a Ti por este irmão. Eu oro a Ti por esta irmã que está enferma, que está doente, que tem uma causa na justiça. Essa pessoa que está apresentando agora um propósito diante de Ti. Senhor, este propósito o Senhor conhece, por isso abençoa. Este irmão que pediu, Senhor, fez o pedido de oração aí no chat. Deus amado, eu peço a Ti, Senhor, ouve a oração da Tua igreja, Senhor. Atua, meu Deus, poderosamente, em o nome do Senhor Jesus. Muito bem, querido e querida irmã, sempre uma alegria ter você aqui conosco, e a gente quer terminar esse check-up de hoje com um clipe de uma canção feita pela Igreja Adventista da Promessa, todas as promessas em uma. Então, logo após a bênção apostólica, continue conosco, assista até o final, um clipe. Essa canção é uma canção nossa, então que você possa ser ministrado por essa canção, em o nome do Senhor Jesus. Muito bom ter você conosco nesta noite, e que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Feche os teus olhos mais uma vez. Senhor, o estado de São Paulo entra numa fase mais crítica. Todas as cidades regressaram, Senhor, na avaliação da epidemiologia do estado.
Por isso eu peço a Ti, Senhor, continua nos guardando, continua nos protegendo, continua nos abençoando. Senhor, as vacinas que começaram a chegar e ser aplicadas, que seja bênção na nossa nação. Senhor, tira todos os entraves, ó Deus amado, todos os entraves jurídicos, burocráticos que existem, Senhor, e que impeçam a produção de mais vacinas. Senhor, que a nossa nação seja curada, que a nossa nação seja imunizada, que a nossa nação seja abençoada por Ti. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e imenso amor de Deus, nosso Pai, seja com cada um de nós, e as consolações do Espírito Santo se estendem a cada lar e a cada família, hoje e para todo sempre. Não vá embora, assista esse clipe conosco e que ele fale ao seu coração. Deus te abençoe, uma ótima semana. Uns com os outros, firmes no amor, ansiedade.